Oi, gente, tudo bem? Hoje, Mãos Solidárias veio aqui para a região do Novo Cambuí para conhecer o trabalho da creche Menino Jesus de Praga. É uma instituição que já vem desde os anos 80 e quem vai conversar com a gente hoje é o Erwin, que é presidente voluntário aqui da instituição. Erwin, obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. E ele vai contar um pouco sobre, aqui um pouco dessa instituição maravilhosa que vocês vão ver nas imagens. É um local lindo, muito bem cuidado, vocês veem que tem zelo, muito zelo pelo local, tudo muito pintado, organizado. Erwin, como eu estava falando, eu já li um pouco, essa instituição já vem lá dos anos 80, de né? 84, e ela surgiu dentro da... Existia uma igreja do Menino Jesus de Praga, e a creche surgiu dentro da igreja, tá? E vamos dizer, num prédio cedido pela igreja. Então começou parece que com 5 crianças, depois foi indo, porque os fiéis da igreja reclamavam que não tinha creche, porque as moças vinham trabalhar aqui na região e não tinha lugar para deixar os filhos. Então o padre na época, que é o cônego Amauri, ele resolveu falar, vou fazer uma creche aqui. E convidou um dos nossos diretores voluntários, falou, escuta, você vai tomar conta para mim. E assim começou, lá ainda. Só que aí teve uma demanda foi crescendo, de 5 passou para 20, só que existia uma limitação de espaço lá. Então, com o tempo, começou-se a pensar em comprar o terreno, fizemos uma campanha de compra do terreno, colocamos a pedra fundamental e depois começamos a construção, ganhamos o projeto arquitetônico da creche e fomos evoluindo, né? E sempre aumentando a quantidade de crianças. Nós viemos para cá em 97, nós já tínhamos por volta de 50 crianças. Depois, um pouco mais adiante, nós começamos com a construção, tudo, ainda não com todas as instalações que nós temos hoje. E depois, em 2017, aconteceu aquilo que eu te disse, dos arquitetos assumirem o término e o acabamento do prédio, tal como se fosse uma dessas feiras arquitetônicas, né, de engenharia e arquitetura. E aí nós terminamos e ficou tudo pronto. Até hoje, se você olhar, existem os nomes, estão as fotografias e os nomes dos arquitetos que participaram disso. Houve uma boa participação do pessoal da PUC, que nos orientou e que muita gente participou. Então, com isso, em 2017, nós dobramos a quantidade. Nós chegamos a 120 crianças, tá? E recentemente, uns 3 ou 4 anos atrás, nós fizemos algumas alterações nas classes que nós tínhamos para conseguir chegar nesses 155 vagas que temos hoje. E hoje temos 155 crianças matriculadas dos 6 meses até os 6 anos. Esse local aqui é bem novo, então, né? Desde é bem novo. Ele não tem... Não, 17 não, mas 96 para cá, não tem 20 anos. Mas desde 96 aqui. Vocês estavam aqui, mas não com essa estrutura que vocês têm hoje. Sim, sim. Certo. E depois, assim, tem uma característica aqui nossa, que muitos dos voluntários, uma boa parte deles veio da Bosch, e vários outros voluntários são egressos de multinacionais da região. Então é gente que está acostumada a administrar, que foi treinada para isso. Então nós temos esse diferencial, tá? Então a diretoria nossa sempre foi, além de participativa, sempre foi zelosa no sentido de administrar bem, né? E usando todas as informações que nós recebemos na vida profissional nossa, tá? O que é importante para gerir um espaço como esse, né? Então a creche pode se orgulhar disso, porque ela sempre foi, desde o início, muito bem administrada, muito bem cuidada, com um grande zelo da parte dos diretores voluntários, tá? A equipe
trabalha aqui com vocês é toda voluntária? Vocês também têm pessoas contratadas? Não, nós temos o nosso efetivo, tanto na área pedagógica, nós temos 6 professoras e 6 monitoras, nós temos gente na cozinha, são 4 na cozinha, nós temos gente na limpeza, depois temos gente na parte de controle pedagógico, a coordenação pedagógica e administrativa. Então nós temos 33 funcionários. Esses são funcionários contratados pela CLT, tudo. Os diretores é que são voluntários e que são 11 diretores voluntários. E você já está envolvido aqui na instituição há quanto tempo? Eu estou aqui na instituição há 6 anos, eu sou um dos mais recentes, tá? Mas tem gente aqui que está desde o início, né? O seu Joaquim, que é o decano da creche, ele está aqui desde o início, ele estava colocando a pedra fundamental, foi ele que começou lá na igreja, tudo, tá? Mas e as outras pessoas também estão há bastante tempo aqui. E 6 anos, você passou pelo período antes da pandemia, durante a pandemia e agora que estão começando a flexibilizar voltando à normalidade. Como é que foi esse período aí para vocês, para continuarem as atividades? Como é que vocês conseguiram se organizar? Para nós foi muito desafiador, porque tem um fato muito importante, assim, a falta das crianças, porque nós estávamos acostumados com elas, com barulho e tudo, então isso foi difícil para nós, como diretores, ver a creche vazia. Nós procuramos nos adaptar, criando meios de acesso tanto aos atendidos como às famílias, através de meios virtuais. Então, através de computador, através de lives, nós compramos telefones celulares para todas as professoras, elas faziam contatos quase que diários, elas passavam as atividades para as crianças fazerem em casa. Então, era o melhor que nós podíamos fazer, dadas as restrições, tá? E outra coisa que eu comentei é que esse período também foi muito difícil para as famílias, né? Tiveram muita dificuldade, muita gente perdeu emprego, então nós também tivemos que olhar um pouco para a manutenção das famílias, tá? Acredito que trabalho com criança também sempre acaba envolvendo a família, sempre acaba tendo que fazer uma atividade maior para enxergar. Às vezes a criança chega com algum problema que a gente não entende, na verdade vem da lá casa. De trás, isso aí. Então, e nós tínhamos, antes de começar a pandemia, nós tínhamos um programa que mensalmente recebíamos uma família aqui para conhecer, para conversar, para trocar ideias, para saber o que estava acontecendo com eles, né? Isso vai ser retomado proximamente também, tá? E essas crianças, que já são mais de 100 crianças aqui, sim, como é que elas chegam até vocês? Vocês têm algum tipo de parceria com um órgão municipal para poder... Nós temos uma parceria com a Secretaria Municipal da Educação, né? Eles que encaminham. As pessoas fazem a matrícula aqui, né, atendendo a determinados, há preferência para o pessoal que mora na região, né, e que tenha vulnerabilidades sociais, né, e depois a prefeitura direciona isso aí, sabe? Então, obviamente, sempre há mais candidatos do que vagas, tá? Então, mas a prefeitura participa também do processo. Nós recebemos uma subvenção da prefeitura por aluno atendido, né? Mas isso a prefeitura participa. Nós coletamos as matrículas e depois a classificação é feita pela prefeitura. Você falou desse apoio, dessa parceria com a prefeitura. Aqui é um local que começou de forma voluntária, vocês ainda prezam por isso, e é um local que as pessoas não pagam, né? Não, é todo grátis para as crianças e para a família. Mas o apoio, o suporte financeiro, como é que vocês conseguem manter essa instituição de pé? Como é que funciona para poder manter isso aqui tudo funcionando? Vamos dizer, no passado nós tínhamos muitas atividades para gerar receita. Então nós tínhamos
doadores permanentes, doadores mensais que todo mês faziam seus depósitos aqui, empresas faziam doações, muitas empresas faziam doações, nós fazíamos eventos como bazares, festa da pizza, etc. E com o tempo, depois fizemos o acordo com a prefeitura, eu não me lembro exatamente da data em que começou isso, mas passou-se a depender grandemente do subsídio da prefeitura. Mais recentemente, nós passamos a utilizar a nota fiscal paulista. Então vocês estão vendo as notinhas por aí, nós criamos uma parte dos diretores e uma parte de voluntários que se dedica a isso aí. Eles coletam as notinhas, cadastram as notinhas e nós conseguimos fazer isso de uma maneira bastante eficiente. Então hoje é um grande fator de equilíbrio para nós termos a nota fiscal paulista funcionando. Assim, é uma vulnerabilidade. Se esse programa é cancelado, nós... Porque o que acontece, os acordos com a prefeitura são em geral válidos por 4 anos. Existe uma pequena correçãozinha ao longo desses 4 anos. Nesse momento nós estamos totalmente expostos. Nós não, todas as entidades, tá? Porque a inflação vem subindo de ano a ano, tá? Não houve correção. Então, hoje, por exemplo, a subvenção da prefeitura não dá para cobrir a nossa folha de pagamento. Então, nós já começamos o ano sabendo que nós vamos ter um déficit no fim do ano, tá? Então, nós temos algumas reservas, tudo, mas a situação é bem crítica, porque tem gente, a maioria das organizações, entidades, não tem reserva e elas estão bastante frágeis nesse instante, sabe? E ficou bastante mais complicado, acredito eu, depois de conversar com várias ONGs e entidades nesses últimos meses, que a pandemia piorou toda essa questão, Sim. Porque depende de doação. E outra coisa que aconteceu, mudou o perfil da doação. Ninguém doa mais, porque ficou difícil para todo mundo. Então, as famílias que tinham uma disponibilidade financeira para fazer essa contribuição, de repente não tinham mais. As indústrias sumiram. Então, houve uma mudança radical nesse troço, sabe? Nessa composição das receitas, assim, sabe? Então, é uma coisa preocupante. Olhando isso, fala, pô, peraí, mudou tudo. Assim, houve uma deterioração nesse panorama a caridade, ou o movimento de caridade foi seriamente afetado. Tá? Porque estava todo mundo na situação complicada, né? Sim. Faltou para dentro de casa, faltou, e as empresas também, né? As empresas, porque a empresa fazia uma doação grande, sempre pararam de fazer. É por isso que a gente sempre ressalta aqui a importância do Mãos Solidárias, de estar conhecendo essas ONGs, de estar expondo o trabalho delas, para, quem sabe, trazer mais voluntários, trazer mais doações, as pessoas se sintam tocadas pelos trabalhos desenvolvidos nessas instituições, para garantir que elas consigam chamar mais atenção, né? E trazer mais doações, voluntários, para garantir que esse trabalho incríveis como esse daqui se mantenham. Faltou dizer que, assim, porque nós estávamos muito bem organizados, vamos dizer, nós sofremos menos, tá? Então, nós temos um sistema de ERP na creche, tá? Então, gente muito treinada, muito capacitada para isso. Então, nós estamos olhando, cada centavinho aqui é olhado com uma lupa, tá? Então, nós temos, isso também, vamos dizer, nos ajudou a não ser tão prejudicado. O que é muito raro, às vezes, em organizações. Assim, sim. Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Às vezes é a mãe de bairro, um pai, um trabalhador que não sabe então uma assistente social, coitada, que está lá fazendo. Ela entende muito bem do trabalho social, mas mostrar um balanço para ela, discutir um balanço, um fluxo de caixa, é uma coisa complicada, né? Uma coisa muito complicada. Então, eu vejo mesmo algumas entidades investindo em formar
esse pessoal. O pessoal está mais preparado para essas coisas, né? Porque precisa de administração, né? Precisa de mais cuidado com isso, né? Evan, e você que já está há 6 anos envolvido aqui, como é a sensação que você tem de ver essa criançada podendo desfrutar? Voltar. Então, eu vou pedir licença e contar um caso que aconteceu a semana passada. Sempre que eu chego na creche, eu passo por todas as classes, cumprimento as crianças, as professoras, né? Eles já me conhecem, dão um tchauzinho, alguns vêm me abraçar. No começo da pandemia eu ficava duro assim, e eles me abraçando. Muito bem. Na quinta-feira passada eu vim aqui, passei pelas classes, passei pelo parquinho, e aí eu vi que tinha uma turma no nosso pomar, nós criamos um pomar lá. E aí eu fui para o pomar, eu falei, vou no pomar. Aí quando eu cheguei no portão do pomar, chegou um segundo grupo. Eu abri o portão para eles passarem tudo e continuei andando. De repente, veio um de cada lado e deram a mão para mim. Tudo bem, agora pode, beleza. Então saiu andando. Aí eles me chamaram, mostraram todas as árvores, me falaram a árvore do que era. Depois me levaram para comer uma acerola. Olha, essa aqui é vermelhinha, não pode comer. Então eu tive que comer a acerola. Então, foi uma experiência maravilhosa, assim, coisa que... Depois de passar vários meses... sem nada, eu adoro criança, eu sou louco por criança, então foi uma experiência maravilhosa poder estar próximo deles de novo, assim, sabe, ver que eles estão retomando os contatos com as pessoas. E são vínculos que se criam, né, com as crianças sim. que... E acredito que tem crianças que passam bastante tempo aqui, né? Sim, foi interessante. No final do ano passado, no encerramento do ano, né, nós conversando com as pessoas, nós descobrimos 3 ex-alunos que estão com filho aqui. Olha. Então já estamos na 2ª geração, tá? Muito interessante isso. E como é essa sensação de ver esses momentos acontecendo, de você... apesar de apenas 6 anos que você está aqui envolvido diretamente na creche, mas como você falou, crianças que antes puderam usufruir desse serviço que talvez em outro momento não tivesse, e voltar com seus filhos. Não, meus filhos vão estudar lá também, porque eu sei que é bom, que eu gostei e eu também quero. Sabe? E nem sempre a gente pode atender, né? Porque nós não temos controle sobre isso. Então muita gente, por favor, será que não? Não. Você entra na lista lá e torce, porque nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas é muito assim, recompensador você ver essas coisas, sabe? Saber que a gente se dedica bastante. Eu venho 2, 3 vezes por semana aqui na creche, cuido de um monte de coisa. E então assim, traz bastante satisfação você poder ver essas coisas acontecendo, que está dando frutos, sabe? Os frutos são muito bom mesmo. Eu vou deixar esse momento aqui para você, se você quiser dar um recado. Seja falar sobre as redes sociais, o Pix, como fazer doação, voluntariado, eu deixo esse espaço para você, esse momento para você fazer esse convite. Tá bem. Eu só gostaria de convidar as pessoas para conhecer o nosso trabalho aqui, agora que nós podemos receber os visitantes, né? Para nós recebermos as pessoas aqui. Muita gente tem interesse em ser voluntário, certo? Então, eu mesmo tenho 2 amigos que já estão candidatos a se tornar voluntários aqui. Então, eu convido as pessoas a virem conhecer o nosso trabalho, a nossa luta aqui, e a luta das outras entidades também, né? Todos estão lutando para o bem comum, para o bem da infância, né? Então, obviamente, nós adoramos receber doações, etc., mas voluntários também nos interessam. Nós temos as nossas mídias sociais, nós temos página no Facebook e estamos no Instagram. Então, é só procurar lá, Creche Menino Jesus de Praga, que vocês vão ter acesso às nossas... Né, nas redes sociais estão atividades que nós estamos fazendo e coisas programadas, assim, fotos e informações em geral, tanto para os pais como para o público em geral.
Tá bem? Todos esses contatos, como eu sempre falo, nos mãos vão ficar passando em cartela aqui durante o programa para ninguém perder esses números. Erwin, obrigada pelo seu tempo. A gente ainda vai conversar com outras pessoas aqui da instituição. Por enquanto, vocês ficam com imagens aqui do local, dos espaços, que é tudo muito bem cuidado, tudo muito bem organizado, tudo com muito zelo. Eu tenho certeza que vocês vão achar incrível o espaço. E fiquem com essas imagens e a gente volta daqui a pouquinho para conversar mais. Eu vou conversar agora com a Laíse, que é mãe do Lucas, de 2 anos e meio, e que usufrui aqui dos serviços da creche Menino Jesus de Praga. Laíse, obrigada pelo seu tempo. E a gente estava ali conversando antes e você já tem uma longa história aqui com essa creche. Como é que começou essa história? Como é que você conheceu os serviços daqui? Eu tenho um menino de 9 anos, que ele frequentou a creche até os 6 anos de idade. A bisavó dele tem uma relação, porque essa creche ela é conveniada, né? Ela anda junto com a igreja Menino Jesus de Praga. E a bisavó dele, ela vem dessa igreja, ela viveu uma vida de serviço para essa igreja. Então foi através da bisavó que a gente conheceu a creche. E aí, quando o Arthur nasceu, a gente já tinha a priminha dele aqui na creche. Ela ficou 1 ano, somente o último ano dela aqui. E através dela, a gente veio, fez a inscrição para tentar a vaga para o Arthur, que é o meu menino de 9 anos. E aí foi assim que a gente conheceu, através da bisa dele. Já é uma história aí que vem vindo até culminar agora no seu mais novo. Isso. E como é o dia a dia dele aqui e para você? Você deixa de manhã, pega no fim da tarde, como é que funciona? A gente deixa ele aqui por volta de 7h30, 7h40 da manhã e pega ele entre 4 e 4h30 da tarde. É uma coisa assim pra gente que ajuda muito, né? Eu como mãe que trabalha fora, que estuda, que tem toda aí uma rotina, né, de vida, e deixar meu filho aqui, saber que é um local que eu posso confiar, é um local assim, eu viro as costas e eu saio daqui em paz, sabe? Eu deixo ele aqui e assim, pra gente, quando a gente vê nosso filho entrando e tipo, simplesmente dando tchauzinho e entrando, a gente se sente muito segura e confiante, né? E aí, como a gente já tem essa relação aí de quase 10 anos, a confiança, obviamente, ela só cresce, né? E como você falou, você é estudante e trabalhadora ao mesmo tempo. A gente sabe que é uma situação bem complicada, um período difícil de dar conta de tantas atividades, dar conta dos filhos e também tem a questão financeira. Aqui é um espaço grátis que você deixa a sua criança e que você mesmo falou que já é um local de confiança. Como você vê a importância para você, que é mãe, estudante, trabalhadora, e também essa questão do orçamento para você? Pra gente é super importante, né? Porque a gente sabe o quanto custa caro uma escola e eu sempre digo, desde o meu outro filho, assim, ter esse espaço gratuito que nos ajuda, né? Porque assim, se não fosse esse local gratuito, eu não teria condição, por exemplo, de trabalhar, ou eu não teria condição de estudar, porque, né, sairia ali do nosso orçamento, e aí trabalhar para pagar a escola também não convém, né? Então é muito importante esse aspecto. Laíse, aqui também é um espaço muito bem estruturado e muito bem pensado para as crianças. Eu acredito que, apesar de você já conhecer o trabalho que foi feito antes, você também pesquisou sobre aqui. O que você acha de
Como é a forma que é trabalhado aqui com as crianças, os valores que são passados aqui? Então, é uma coisa que eu sempre prezei muito, assim, por essa creche, é a questão dos valores que são trabalhados aqui dentro, né? Eu vejo no meu filho mais velho que ele já reflete os valores que ele aprendeu aqui dentro. E eu tenho certeza que em qualquer lugar onde ele chega, ele reflete exatamente aquilo que ele aprendeu aqui. Então eu acho isso muito importante, assim, essa questão desses valores, né, sociais, que em muitas creches, às vezes até mesmo creches pagas, não colocam esses valores nos nossos filhos. Certo. Eu não preciso dizer mais nada, né? A Laís, que é mãe, que tem uma criança aqui, já disse tudo o que representa que a creche Menino Jesus de Praga, que é um espaço seguro, é um espaço organizado, é um espaço que realmente é pensado para as crianças. E obrigado pela sua participação. E a gente ainda vai ficar com algumas imagens aqui do local para vocês conhecerem um pouquinho mais desse serviço incrível que é desenvolvido aqui. Nós vamos conversar agora com a Cristiane Carvalho, que é diretora pedagógica aqui da creche Menino Jesus de Praga. Cristiane, obrigada primeiro pelo seu tempo. E eu queria que você falasse um pouco sobre o dia a dia aqui da creche. O que vocês oferecem para as crianças? Como é que é o cronograma delas aqui dentro? A gente, lembrando, né, da criança na educação infantil, é tudo em cima do brincar, né? A criança se desenvolve, aprende em cima de brincadeiras e de lúdico, então não tem como não dizer que as atividades e tudo está em cima de um brincar, né? Um brincar direcionado, um brincar com interações, né? Um brincar onde as atividades são pensadas com objetivos pelo educador, né? Então a gente visa muito essa questão, em todos os aspectos, em todos os espaços na creche. E você já está envolvida com a creche há quanto tempo? Eu já estou há 7 anos. 7 anos. 7 anos, né? Eu já fui coordenadora pedagógica, né? Hoje diretora. E então a gente tem acompanhado todas de algum tempo aí as transformações de espaços e tudo. A gente visa muito, quando você me fala da rotina, que todos os espaços eles apresentam uma proposta para a criança. Então a gente quer colocar aí todos desafios nos espaços para que a criança se interaja com as outras crianças. Então a gente propõe que os espaços e as interações não fica todo enquadrada dentro de um certo e um errado, mas com possibilidades aí, né, para os professores, para a gente articular aí bastante atividades. Isso tem a ver com a linha pedagógica que vocês seguem? Sim. Nossa linha, embora a gente busca uma grande autonomia, um desenvolvimento da criança, com que ela seja uma criança pesquisadora, a gente visa muito essa
questão da criança saber resolver problemas, da nossa criança ser criativa. E isso é uma prática que a gente provoca isso, né? A criança por si só, ela tem toda essa liberdade, essa espontaneidade, né? Ela não tem medos, mas então a gente promove muito isso, que isso ajuda essa construção. Ela acho que daí precisa de ações, precisa de projetos, precisa de algumas organizações para a gente promover isso, né? Para a gente idealizar isso na prática, né? Então a gente tem todo um espaço, salas de aulas voltada com liberdades, com portas abertas. Os espaços, eles se comunicam na creche, uma sala com um parque, com um celulário, né? Se você vê os espaços de refeitório, então eles se comunicam isso para promover tudo isso, né? Isso faz parte de uma prática pedagógica dentro de uma linha que a gente segue, né? A gente tem um grande espaço de pomar aí, de um verde, então a gente também busca um pouco de inspirações, né? Então nós estamos numa busca de sempre buscando. Eu falo buscar inspirações porque a gente não pode travar como trabalho exatamente nessa prática fechada, e aí eu acho que a gente nunca busca em forma da educação olhar para as inspirações. E para você que já está aqui há 7 anos e tem toda essa formação, como é para você ver a evolução dessas crianças que às vezes, primeiro dia de creche, aquele medo, aquele choro de deixar os pais, e como a gente conversou até com uma das mães, que tem mães que já estão com os filhos há muito tempo aqui, como é para você essa sensação, esse movimento que você enxerga? É uma pergunta que você me toca muito, particularmente. Eu falo que eu fico super, assim, é uma grande realização para qualquer educador quando inicia o ano, que a gente faz todo um trabalho de acolhimento, de adaptação para os primeiros dias da criança. E eu sempre digo para todas as famílias dos bebês, que a gente é uma instituição que a gente tem estrutura e a gente atende bebê a partir de 4 meses. Não são todas as instituições que conseguem, que têm estrutura, às vezes a partir só de 1 ano. Então, e eu falo, a adaptação é a criança que vai me dizer o tempo, quando eu falei no começo que eu vou respeitar essa criança como singular. Então, o tempo de adaptação é a criança que vai me dizer. Nós vamos propor todo esse tempo, então é bacana porque a gente traz a mãe da creche na adaptação. Ela fica aqui no primeiro dia. A primeira refeição de um bebê é a mãe que vai fazer dentro da instituição. É a mãe que vai dizer assim, come essa comida porque eu estou te dando esse alimento. Então, a gente acolhe, a mãe se sente muito segura. Então, é um programa bem bacana, que dê muitos resultados. Porque você vê que em questão de muitos poucos dias, às vezes, em menos de 1 mês, e você vê bebês, crianças de 1 ano, super felizes, falando tchau, dando os braços para a educadora não chegar. E isso, então, é um resultado que a gente colhe, né? Quando a gente vê crianças com 4, com 5 anos, fazendo perguntas para a mãe, passeando numa praça, agachando e vendo um bichinho no chão. O que será que é isso? Isso faz parte dos projetos de investigação que nós fazemos com as crianças. As crianças estão andando, falam, ai, o que é esse bicho que é? Como é que chama? Não sei, vamos descobrir que esse bicho, vamos descobrir qual que é esse inseto. E as crianças levam isso. Então, isso é um resultado do nosso trabalho. Chega às últimas turmas, que quando vai para o fundamental, a gente sempre, nas últimas reuniões que a gente participa com as famílias, a gente vê esse resultado e fala assim, é isso mesmo. As nossas crianças perguntam, questionam, querem saber o porquê, como é que faz, e vamos investigar. Então, eu penso que a gente está cumprindo essa missão de inspirar essa pesquisa, esse espírito pesquisador, né, de descobertas, né, e não trazer uma prática pronta. O brinquedo aqui não é pronto, a atividade aqui não é pronta para a criança.
A gente pode ver pelo brilho no olhar, pelo Sim. jeito de falar, que realmente é um espaço pensado, é um espaço articulado e organizado para a criança. Cristiane, obrigada pela essa conversa. Eu espero que as pessoas do outro lado da câmera possam captar essa energia que a Cris passou aqui, que é realmente um amor pelas crianças. É um amor. Eu penso que, se eu tiver que falar mesmo, esse brilho é verdade. Esse brilho existe nos meus olhos e, se você vê, de todos os funcionários da instituição, um lugar muito bacana de se trabalhar, de atender as crianças e famílias. As famílias também têm esse brilho, isso é uma grande satisfação. Os olhos das crianças aqui dentro brilham, né? Então é um lugar feliz, é um lugar seguro para as crianças estar. É um lugar limpo, digno, né? Quando eu falo digno, digno da gente lidar com um ser humano, a criança, a família. Então nós temos a honra de falar que são todos dignamente atendidos. A gente zela muito por isso. E eu penso que depois isso é uma enorme gratidão que nós temos. Obrigada, Cris. Nada. Eu não tenho dúvida do que ela falou aqui, pelo que eu pude ver, pelo que eu pude conhecer. É realmente um espaço organizado, é um espaço limpo, é um espaço aberto. Você vê que as crianças estão se divertindo, estão participando, estão interagindo. E eu espero que vocês também, do outro lado, possam sentir o que eu senti aqui por meio das nossas imagens. O Mãos Solidárias fica aqui hoje, mas como eu sempre digo, vocês podem revisitar os programas no YouTube da TV Câmara Campinas, assim como todos os outros programas da grade. E eu espero que esse programa, assim como fez comigo, tenha feito com vocês aí, esquentar o coração, acalentar e abraçar a gente. Eu espero vocês na próxima edição.